Seja bem-vindo a esse canal. Esse canal é de teologia, meu nome é Francisco Marques e aqui esse canal é dedicado, é feito para falarmos de Deus, falarmos da palavra de Deus, falarmos de teologia. Antes desse vídeo começar, eu queria te pedir três coisas. A primeira coisa é que você, aqui embaixo, você se inscreva nesse canal e ajude esse canal a crescer. Deixe o seu comentário aqui embaixo e também deixe seu like, tá bom? Então ajude esse canal a crescer, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus com uma boa teologia para edificar a vida das pessoas. E hoje a gente vai falar sobre buscarmos a unidade da igreja. Nós sabemos que é muito difícil quando a nossa igreja está dividida ou está começando a se dividir, como isso causa danos à nossa vida espiritual. E aqui a gente vai falar sobre isso, sobre como eu e você podemos participar e buscarmos a unidade da igreja. O texto que a gente vai ver é Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. O que acontece aqui no contexto desta carta é que Paulo estava preso e Epafrodito leva uma oferta da igreja de Filipos para ele na prisão. Só que quando Epafrodito vai levar essa oferta, ele também vai levar notícias não tão agradáveis com relação à igreja de Filipos. Ele vai levar notícias, primeiro, da preocupação que a igreja estava com Paulo por causa da sua prisão, mas também notícias de uma possível divisão que estava acontecendo na igreja. E essas divisões que estavam acontecendo na igreja de Filipos eram causadas por dois motivos. O primeiro motivo era a influência de falsos mestres na igreja. E a gente sabe que quando tem ensino de falso mestre, quando tem a presença de falso mestre, sempre eles trazem danos mais cedo ou mais tarde na vida da igreja e eles atrapalham muito a comunhão. O segundo motivo era que os irmãos não estavam se entendendo no serviço. E aqui vai falar no capítulo 4, versículo ao versículo 3, a respeito de duas mulheres, Evódia e Sintique, que elas que trabalharam antigamente no serviço a Deus, agora não estavam conseguindo trabalhar, elas não estavam de acordo. Algum problema aconteceu que elas não conseguiam mais entrar em acordo com relação a servir a Deus ou até no relacionamento mesmo entre elas não conseguiam mais trabalhar juntas. E aí a gente vai ver 6 ações que a igreja deve fazer, que eu e você devemos praticar para que a comunhão se estabeleça no meio da nossa igreja. A primeira ação que a gente deve fazer é o seguinte: a gente deve entender que problemas de falta de comunhão, problema de falta de unidade da igreja é um problema espiritual. Por isso que no capítulo 2, versículo 1, ele vai usar um termo, se existe, e ele vai falar uma lista de características de pessoas espirituais. Capítulo 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Olha que interessante. Aqui nós devemos notar que falta de comunhão, falta de unidade é um problema espiritual. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é olhar para dentro de nós primeiro. Quando estamos em falta de comunhão com alguém ou quando estamos em atrito com alguém, sempre a gente coloca a culpa no outro, não é? O homem sempre gosta de fazer isso, de olhar para o outro e colocar a culpa no outro ou a culpa em qualquer coisa externa a ele. Mas Paulo está trazendo para problemas espirituais na vida da pessoa. Então nós temos que olhar para dentro de nós primeiro. Se essas coisas existem dentro de nós, então haverá comunhão. Se elas não existem dentro de nós, então não haverá comunhão. Por que a gente tem que olhar para dentro de nós primeiro? Porque o orgulho nos nossos corações é que vai causar essas divisões. Os falsos mestres, eles são orgulhosos, eles querem usar as pessoas, eles querem manipular as pessoas para benefício próprio. E também quando nós temos problemas com os nossos irmãos, quando não queremos ceder, quando não queremos nos humilhar, isso é problema de orgulho no nosso coração. Então nós temos que consertar a nossa vida com Deus, é falta de comunhão com Deus, é um problema espiritual do nosso coração. A segunda ação que devemos ter é buscarmos a unidade de pensamento. Versículo 2 vai dizer o seguinte: então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Por que a igreja deve buscar o mesmo modo de pensar? Porque os falsos mestres e suas filosofias estão sentados nos bancos das nossas igrejas. Por causa da televisão, por causa da mídia, por causa da internet, esses falsos ensinos em algum momento ou de alguma forma entram e se estabelecem na nossa igreja, mesmo que falsos mestres não estejam ali no meio. Então, tanto pode ser pela presença física deles mesmos, que vão atrapalhar a comunhão da igreja com ensinos errados e ensinos diferentes daquilo que é ensinado do púlpito, como também irmãos que, por inocência, por pouco conhecimento,
vão trazer isso para dentro da igreja e isso vai causar muito problema. Então, para buscarmos a unidade de pensamento, nós devemos dar uma atenção muito especial à doutrina, aquela pregada do púlpito. Ela tem que ser pregações doutrinárias. Pastores têm que ter uma preocupação com isso, tem que ter um zelo com o estudo, tem que ter uma preocupação com o que vai ser passado para a igreja. E nisto ele tem que ser perseverante. Você também deve buscar isso para a tua vida, buscar um crescimento doutrinário muito diferente, bem longe do que os falsos mestres ensinam. Você tem que buscar e não ficar acompanhando falsos mestres que estão aí na televisão, na internet, na mídia em geral. Segunda ação que nós devemos tomar é a unidade no modo de amar. Por isso que Paulo vai dizer: então completa a minha alegria tendo o mesmo modo de amor. Por quê? Por causa que todas as pessoas têm as suas filosofias e as suas histórias de vida. E aí as pessoas têm interpretações diferentes da bíblica e aquela que Jesus nos deixou de como devemos amar. Então, para algumas pessoas, amar é não fazer mal. Para algumas pessoas, amar é falar que ama. Para algumas pessoas, é não se vingar de um mal que ocorreu na vida dela. Para algumas pessoas, amar é não guardar rancor. Mas Jesus Cristo ele vai nos deixar um ensino com relação ao amor. Ele vai deixar instruções ali nos seus últimos momentos, ali no seu ministério, como os seus discípulos deveriam se amar. Ele vai dizer: vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. A ideia aqui é que o amor, essa unidade do amor e esse amor que a igreja deve buscar, deve ser um amor sacrificial. Não aquele amor que deixa de guardar rancor, que deixa de se vingar ou que só fala que ama. Mas tem que ser um amor que realmente seja um amor de ação, um amor que vai lá e faz. Um amor que está disposto a sofrer prejuízo financeiro, muitas vezes, um prejuízo de tempo, um prejuízo de conforto, em prol do outro. Tem que olhar para o outro. Então, eu e você devemos entender que essa unidade na forma de amar não é cada um vai chegar e dizer como é que deve ser o amor. Mas essa unidade tem que ser ensinada e tem que ser vivida na forma de amor sacrificial. Nós devemos buscar uma vida de serviço, uma vida de servo, uma vida que serve para servir os outros. Uma quarta ação que nós devemos buscar é buscarmos uma união verdadeira, não uma união hipócrita, uma união mentirosa, uma comunhão hipócrita, uma comunhão mentirosa, mas buscarmos uma união de alma e mente. No versículo 2 vai falar o seguinte: e sendo unidos de alma e mente. Então, essa ideia de alma e mente é que a nossa comunhão e a nossa união com os nossos irmãos deve ser uma união por inteiro, por nossa parte. Porque as nossas ações, elas vão refletir quem somos. Se nós não somos verdadeiros com as pessoas, se a nossa comunhão é uma comunhão hipócrita, se nós somos mentirosos nos nossos relacionamentos, as nossas ações em algum momento vão se mostrar. E aí, por isso que Paulo vai falar que a nossa comunhão e a nossa busca deve ser de alma e mente. Porque se você não for sincero nos seus relacionamentos e na busca dessa comunhão de você por inteiro, logo a máscara vai cair, logo a sua máscara vai cair e vai ficar notório para as pessoas que você não era sincero, que a sua comunhão ali com as pessoas não era sincera. Então por isso que nós devemos buscar uma comunhão e uma unidade de alma e mente. Quinta ação está no versículo 3. Seja uma pessoa humilde. O versículo 3 vai dizer o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Por que nós devemos buscar sermos humildes? Porque as ações dos orgulhosos é sempre por interesse pessoal. Eles olham para as pessoas como um meio para buscar um fim que satisfaçam a carne deles. Então eles só sabem fazer por interesse pessoal. Eles manipulam por interesse, eles até bajulam por interesse. Outra ação dos orgulhosos é que as ações deles é para aparecer. Eles estão interessados em aparecer, por isso que vai dizer não faça nada por vaidade. Então eles usam as pessoas por parecer, aí as orações deles são espirituais, eles oram no meio das praças, eles se preocupam com os primeiros bancos, eles querem ser os mais espirituais, eles gostam de vanglória, eles gostam de elogios. E também o orgulhoso, ele se acha superior aos outros. Ele é melhor crente, ele ora melhor, ele prega melhor, ele acha que sabe mais que todo mundo, parece que Deus só revelou a verdade a ele. Então, o orgulhoso, ele se acha superior. Então, é por isso que, como ação, eu e você devemos buscar uma vida humilde, não buscando usar as pessoas, não buscando aparecer,
e não buscando ou nos achando superiores aos outros. Em nenhum momento nós podemos achar que a obra de Deus só vai se a gente estiver no meio, ou que as coisas só andam na nossa igreja se nós estivermos participando. A quinta ação que você deve fazer é olhar para as necessidades dos outros, daquelas pessoas que estão ao seu redor. O versículo 4 vai dizer o seguinte: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então nós temos que ajudar os nossos irmãos, nós devemos estar preocupados com as necessidades dos nossos irmãos. Nós não podemos ficar só olhando para os nossos interesses, porque nós vivemos em uma família, e agora que nós vivemos em uma família, que é a família de Cristo, nós temos uma família para nos preocuparmos. Então, a vida em família, aquela vida em comunhão, de unidade em família, é uma vida em que seus membros, onde eu e você, nós deixamos de olhar para as nossas vidas e passamos a olhar para a vida dos outros e nos preocuparmos com as necessidades dos nossos irmãos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido edificante para você. Então, se foi edificante para você, pega esse vídeo e compartilha aí com algum familiar seu, com algum amigo seu, com algum irmão seu. Ajuda esse canal a crescer dando like nesse vídeo, deixando o seu comentário, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Então, até o próximo vídeo. Tchau!